ele foi bem atípico mesmo, até para a Caixa Econômica, uma empresa centenária que atende milhões de brasileiros, toda a população brasileira, até para ela foi um recorde, né? Então, os dados que eu vou citar aqui são dados públicos, tá? A gente tem uma parte restrita do projeto, até tinha conversado com o Victor a respeito disso, que a gente não pode entrar muito em detalhes, mas os dados que eu vou trazer aqui, a abordagem que a gente vai trazer aqui, são dados públicos e, lógico, a abordagem é do dia a dia ali do trabalho, o movimento, como é que foi isso, né? Então, um prazer estar aqui com vocês, para valer, né? Para valer. Também Oi. legal saber que vocês são do movimento financeiro aí também, então vocês sabem as dificuldades que a gente passa aí no dia a dia. E muito legal estar aqui conversando com uma fintech, né? Podemos dizer assim, você se considera uma fintech, Vitor? Como é que é isso? Sim, sim, a gente é uma fintech no ramo de educação, né? Hoje Le- até uma nomenclatura, edutech, mas a gente se considera Ah, uma fintech mesmo. legal, legal. Como fornece crédito, né? Não deixa de ser uma fintech, né? Legal. Exato. E até muito bacana estar aqui compartilhando isso com vocês. Antes de eu entrar aqui e falar do projeto, vou falar um pouquinho de tomar liberdade aqui. Eu acho que isso nem estava combinado com o Victor, mas falar um Uhum. pouco como está o movimento de UX na Caixa, né? A gente não tinha o capítulo de UX definido na Caixa. A gente trabalhava com um desenvolvimento tradicional até a chegada da transformação digital. Foi um projeto a qual eu participei também, foi a transformação digital da Caixa em 2017. Então, em 2017, eu comecei a encabeçar isso lá dentro da Caixa, todo o projeto de UX, principalmente, né, dentro do programa Transformação Digital. Então, a Transformação Digital foi um grande programa na Caixa Econômica, onde, de fato, a gente está aí para construir novos produtos, produtos melhores, centrados no cliente e melhorando, de fato, a experiência de toda a população brasileira. Quando a gente fala da a Caixa Econômica, ela não é só um banco, né? A gente fala de Caixa Econômica, ela é mais que um banco. Ela tem um impacto social muito grande e que, de fato, é o principal carro-chefe da Caixa Econômica. A Caixa Econômica é o banco de todos os brasileiros, principalmente dos mais humildes. E aqui a gente já vai pegando os detalhes de como que é difícil trabalhar UX nesse contexto. Porque quando a gente está falando desenvolver um produto digital, nossas personas são personas digitais, pô, é tranquilo, é bacana, já é uma pessoa digitalmente incluída, socialmente incluída, ou uma pessoa que já é bancarizada, é tranquilo. Não é que é tranquilo, né? Tranquilo é foda. Desculpa, é tenso falar, né? Mas é mais complicado, mas é mais simples, né? Agora, quando a gente vai falar de um contexto social, onde as pessoas são analfabetas, é complicado a gente falar isso, né? Como que a gente vai criar interfaces para pessoas analfabetas, para analfabetos funcionais? Como que a gente vai criar interações para pessoas, para idosos que recebem o FGTS? Como a gente vai criar telas para um celular de uma pessoa humilde que mora no interior do Brasil, que nem pega a internet direito? Como que a gente vai fazer tudo isso, né? Então é muito complexo. O cenário de UX dentro da Caixa Econômica, e aí que deu-se a necessidade de criar o capítulo. O capítulo de UX, ele entrou no cenário justamente para isso. Então, antes a gente tinha tudo parametrizado, era tudo via sistema, tudo a comunicação, a abordagem era tudo muito sistêmica, e o capítulo de UX na Caixa Econômica ele entrou para dar essa personalidade, para trazer mais a Caixa perto do cidadão, para a gente desenvolver produtos centrados no cliente. E esse capítulo, por mais que a gente começou um movimento lá em 2017, a gente era agulha no palheiro, né? Então a gente era muitos poucos funcionários, e lá na Caixa Econômica a gente tem a grande dificuldade que a gente não pode contratar profissionais do mercado. Então lá a entrada é via concurso público, então eu tenho a grande dificuldade de peneirar os quase 100 mil empregados que a Caixa Econômica tem, peneirar isso e encontrar alguém que tem o talento, a disposição e a vontade, lógico, né, de querer trabalhar no mundo de UX. E aí que criou-se o capítulo no início desse ano. O capítulo hoje ele está embarcado nos projetos mais estratégicos da empresa, então a gente ainda não tem braço para atacar todos os projetos, né? A gente está atacando os projetos mais prioritários da empresa, como o auxílio emergencial, o FGTS, o Caixa Tem, que foi um projeto que nasceu de um estudo
de UX. Foi bem legal isso daqui, dá para a gente falar um pouco depois sobre o Caixa Tem. A forma, a conversação dele, a abordagem dele, a conversacional, justamente para esse público que não entende mexer em um determinado aplicativo, mas ele entende mexer no WhatsApp, né? Então, esse público, ele entende mexer no WhatsApp. Uma vez a gente fez uma pesquisa de campo, a gente foi lá para uma favela lá no Maranhão, entender por que naquela região eram abertas muitas poupanças Caixa Fácil, que é o nome de uma poupança que ela é aberta na lotérica. E a gente viu que aquela pessoa tinha uma grande dificuldade de mexer com o aplicativo da Caixa. A gente, desde então, entrou com uma abordagem assim, cara, tem que ser algo que a pessoa sabe mexer. O que ela sabe mexer? Ela sabe mexer no WhatsApp. Então, vamos tentar pensar em algo parecido com o WhatsApp, para que essa pessoa consiga se comunicar com a empresa e fazer suas transações, né? Enfim, o capítulo de UX, então, nasceu disso, nasceu a sementinha foi plantada lá em 2017 e no começo desse ano a gente teve a formalização do capítulo. Então a gente está fazendo todo o processo de modificação do desenvolvimento de sistemas da empresa para incluir o UX no roadmap do processo de implementação e atuando nos projetos mais estratégicos, os mais estratégicos a gente está atuando de fato. Então tem um coleguinha nosso lá de UX inserido dentro dos squads mais estratégicos. Bom, dito isso, pessoal, então a gente pode começar a apresentação aqui do auxílio emergencial, falar um pouco de como foi a experiência do cliente, como que foi desenvolver a experiência do cliente nesse projeto do auxílio emergencial. A gente costuma falar, e aqui é baseado em dados, que o auxílio emergencial foi o maior MVP do Brasil. Parece meio, sei lá, né, maior MVP do Brasil. Mas pessoal, vocês vão ver em relação aos dados aqui, o auxílio emergencial, ele foi um projeto que ele nasceu numa situação de extrema necessidade, né? Uma situação realmente de emergência, para colocar dinheiro na mão da população que estava aí desamparada, né? Que estava perdendo seu emprego, que está perdendo seu emprego, né? E a gente entrou com um auxílio emergencial justamente para isso. O governo entrou com o auxílio emergencial justamente para isso, tá? Por que ele foi o maior MVP do Brasil? Porque ele foi, de fato, um mínimo produto viável para entregar valor para o cliente numa situação de extrema necessidade, agregando a necessidade do cliente. Então, o cliente ele tinha uma necessidade, a população brasileira tinha uma necessidade de valor, literalmente, né? E aqui a gente entrou com um projeto justamente para fornecer esse valor para a população brasileira num curto período de tempo. Então, como que a gente chegou na primeira versão do auxílio emergencial? Dia 28/3, isso foi num sábado, às 4 horas da tarde, a gente foi convocado pelo vice-presidente da Caixa a participar de uma reunião sobre o desenvolvimento de um novo produto. A gente não sabia até então o que era. E vejam as datas, pessoal, vejam a temporalidade disso. Dia 28/3, quando a gente começou esse projeto, no sábado, nem tinha sido aprovada a lei no Congresso ainda. Então, no Congresso foi aprovada a lei dia 30/3. Dia 28/3, a Caixa se antecipou a isso, e identificou que ali viria algo para ela, e ela identificou que ali tinha uma necessidade de construir um novo produto. Então, a gente iniciou o detalhamento disso, iniciou o entendimento, mas sem nenhuma regra de negócio definida, porque a lei só foi aprovada no Congresso dia 30, e ela só foi sancionada, e ainda com vetos, dia 2. Então, a regra de negócio de fato específica, a gente só teria dia 2. Mas a gente tinha uma noção, tinha um norte já do que a gente precisaria. Então, a partir do dia 28, a gente começou o trabalho. No dia 6/4, esse projeto já estava em produção, um ambiente lógico de homologação, né? Mas já estava ali no ambiente de homologação, ali numa nuvem já, a gente subiu para a nuvem, não deu para subir para a nossa infra interna. A Caixa tem 2 data centers, tem uma infra bem parruda, mas não deu para subir justamente pela capilaridade desse trabalho, né? Pela quantidade de pessoas e de acessos e a agilidade que a gente precisava, né? A gente precisava subir algo do dia para a noite. A gente não tem esse processo de DevOps muito bem elaborado ainda na Caixa, tá? Então, por isso foi optado fazer através da nuvem.
Dia 6 a gente subiu esse projeto através da nuvem. E dia 7, pessoal, a gente começou de fato com a operação desse projeto, tá? Ao total, foram 216 horas de desenvolvimento até a gente ter o MVP. E aqui a gente cortou tudo que a gente podia cortar. A gente cortou tudo, teve várias reuniões com o Ministério, para a gente, o Ministério querendo, assim, às vezes a visão de desenvolvimento tradicional, que é o todo, né? Enxerga o todo ainda e não enxerga o que de fato é o core que vai entregar valor e a gente crescendo exponencialmente esse produto para ir entregando valor ao longo do tempo, né? Então, só para vocês terem uma noção, no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, a gente teve 22 milhões de cadastros finalizados no primeiro dia. Em um dia, pessoal, a gente teve 22 milhões de cadastros finalizados. E aqui não estão inclusos os cadastros que não deram certo. Seja porque a pessoa estava com CPF irregular na Receita Federal, seja porque uma regra de negócio não estava muito bem desenhada e não foi atendida, ou seja porque qualquer motivo que ela não conseguiu ou desistiu de cadastrar, tá? Então, 22 milhões de cadastros no primeiro dia. No primeiro dia também tivemos 100 milhões de acessos distintos ao site. E aqui é um ponto interessante, porque se a gente analisar a população brasileira, ela tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Se a gente vê a população adulta brasileira, esses 100 milhões corresponde basicamente a 80% da população adulta brasileira. Então, 80% da população adulta brasileira, pelo menos, entrou no site, acessos distintos, né? Isso é bacana. Para quem gosta aí de ter, para quem é de TI, não sei se tem alguém aí da área de infra e tudo aí, de operações, a gente teve um pico de 60 mil transações por segundo nas primeiras 24 horas. Então, esse pico, a gente estava com profissionais da Microsoft do mundo inteiro, com profissionais parceiros também da Caixa, e esse pico, por esses profissionais que tinham experiência em Jogos Olímpicos, em Copa do Mundo, eles nunca viram algo do tipo. Então, foi bem, bem atípico mesmo. Se você pensar em 60 mil requisições por segundo, transações por segundo, requisições por segundo, dá, por exemplo, minha cidade lá de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, tem 20 mil habitantes, é 3 vezes minha cidade acessando simultaneamente, né? Então é muita gente mesmo. E o sistema do auxílio emergencial não teve nenhuma indisponibilidade. Em nenhum momento, até hoje, o sistema do auxílio emergencial esteve indisponível. O que esteve indisponível foram os outros aplicativos, aí é por causa do Caixa Tem e também nosso sistema de autenticação único, que é o SSO. Esse sim a gente tem ali alguns picos de indisponibilidade devido a que eles devem estar em infraestrutura própria, né? Não escalável, que a gente tem um limite. Então, assim, sei lá, hoje o orçamento de TI da Caixa é X, vamos supor. E o orçamento de TI da Caixa consegue. Até então, o pico nosso tinha sido, para vocês terem uma noção, tinha sido 4 mil transações por segundo, o pico nosso. Isso no pagamento emergencial do FGTS, onde toda a população também acessou o aplicativo do FGTS. E a gente, de 4 mil transações, partir para 60 mil, então era, assim, era algo muito extremo, né? É muito dado, muita informação, muita gente trafegando. E o sistema, ele conseguiu manter a disponibilidade dele, que ele deveria manter, né? Isso para a gente foi uma vitória muito grande, porque foi um trabalho muito grande cara, para vocês terem noção, a gente diminuía bits das imagens do aplicativo para consumir menos tráfego. A gente diminuía, evitou reduzir o background que a gente tinha. A gente fez um projeto bem bonitinho lá no. A gente, cara, não vai dar. Então, e eu acho que é isso que é legal, que a gente vê que o X é isso, o X é entregar valor. De fato, o X não é fazer uma tela bonita, é sim ser funcional. Ela tem que ter uma estética legal, adequada. Só que o principal ponto é entregar valor. E como entregar valor num cenário desse, né? Como entregar valor? Se eu colocasse muitas imagens, se eu colocasse muito background, se eu fizesse efeitos de transações, igual a gente queria fazer microinteração, isso daqui acumularia muito, né? E acabaria pesando muito o site, né? Então a gente teve que reduzir muito, ser muito eficiente para a gente fazer isso. Só que esse produto aqui entregue nesse dia estava longe ainda de ser o produto perfeito. Muito longe de ser o produto perfeito. Muito longe de se tornar o produto que a gente tem hoje, que também não é um produto perfeito. Tem muita coisa que melhorar.
Mas só para vocês entenderem, o processo de homologação e o processo de elaboração desse produto é um processo muito complexo, porque ele envolve várias áreas. Então, quando eu falo de auxílio emergencial, eu estou falando não somente da Caixa, eu falo da DataPrev, que faz a análise da elegibilidade de quem processa, é a DataPrev que analisa quem que pode ou não, quem tem ou não o direito de receber o auxílio emergencial, e também do Ministério da Cidadania, que faz toda essa homologação, e ele que define, de fato, as regras de negócio, né? Então, quando a gente vem para esse cenário aqui, é, o trâmite entre o ministério é constante, né? Então tinha que ter conversa toda hora ali com eles, enfim. E quando eu falo aqui, pessoal, de 216 horas de desenvolvimento do primeiro sistema aqui, ou seja, 9 dias, né? Para a gente sair de um pedaço de papel, nem pedaço de papel tinha porque não tinha lei ainda, mas sair de uma ideia até um projeto para 90 milhões de pessoas, a gente foi ali 206 horas mesmo, tá? Não teve intervalo, não teve descanso, não teve noites de sonos ali nessa primeira semana, principalmente primeira e segunda semana. As pessoas envolvidas no projeto dormiram muito pouco, 2, 3 horas por noite. Teve call nossa que a gente iniciou tipo 8h30 da manhã, a primeira call com o Ministério lá. Teve duração de 21 horas, para vocês terem ideia. Então, uma reunião de 21 horas é bem maçante, né? E a reunião inteira a gente produzindo, entendeu? Então, o tempo inteiro ali, já com o gestor, já homologando, já desenvolvendo, já prototipando, né? Então, eu prototipava aqui, o que eu prototipei de manhã, e eu tava, por exemplo, tava tarde, o que eu prototipei de manhã, a galera já tava codando. Pra vocês terem noção. Então, se a gente falar de UX, esse não é o meio adequado. A gente se a gente pensar no processo de UX, a gente tem que falar, cara, eu faço meu protótipo, eu faço uma validação, um teste de usuário, uma pesquisa, quali, quant, um formulário, enfim. Eu tenho todo o mecanismo para sair antes de sair do papel, né? Então, a gente não teve, infelizmente, esse tempo para a gente conseguir todos esses subsídios para conseguir criar um produto ideal, né? Um produto bacana, já testado, homologado. Então, nosso primeiro teste de usabilidade foi com 100 milhões de clientes. Nosso primeiro teste de usabilidade foi com 22 milhões de cadastros já realizados. Lógico que, devido ao cenário de pandemia, a gente não conseguiu realizar o teste de usabilidade também, a gente não podia sair, né? No cenário de isolamento social, a gente não podia sair, e a gente fez alguns testes, um ou outro, com os próprios colegas da Caixa, com familiares, amigos, a gente fez o teste ali, deu uma navegada, deu uma ajustada, só que esse teste está muito aquém do que ser um teste realmente de usabilidade, né? Então a gente conseguiu entregar esse produto nesse curto período de tempo, com todos esses desafios, com toda essa complexidade, que por mais que a lei pareça ser simples, ela é muito complexa, tem muitas letras pequenas ali que a gente tem que tomar cuidado. Então, foi um projeto muito complexo de ser construído, né? Ainda mais num curto período de tempo. Então, assim, infelizmente aqui, ou felizmente, a gente não pôde dormir, né, nessas 24 horas. Então, realmente foi uma galera aí que a equipe era muito forte mesmo e conseguiu fazer essa entrega aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus a gente conseguiu fazer essa entrega, essas 216 horas de trabalho. E aí, pessoal, como que a gente vem evoluindo, né? Para chegar no projeto que a gente está hoje, como que a gente vem evoluindo? Basicamente no ciclo de PDCA, no ciclo de melhoria contínua, né? Então a gente lança uma versão, a gente tem uma análise e um entendimento daquela versão, de uma ideia, de uma determinada ideia, ou de uma funcionalidade, seja uma funcionalidade vinda do Ministério, ou uma funcionalidade da própria Caixa, a gente faz o entendimento dela, né? E aí a gente entra para a parte de modelagem, planejamento disso, que é onde de fato a gente vai prototipar, fazer os testes, todas as interações. Depois a gente passa para o momento de desenvolvimento de fato e teste dessa solução. E aqui, para mim, um ponto mais importante para esse projeto especificamente, que foi a mensuração com os reviews e os KPIs nas lojas, nas redes sociais, etc. Tá? Então, como a gente não teve uma possibilidade de executar um teste de usabilidade ali atrás, a gente teve que ficar muito atento aos reviews. Então, eu tinha uma equipe especificamente dedicada para ler comentário de loja, pessoal. Ler comentário de loja. Então, ao total, até hoje, foram mais de 10 mil comentários avaliados
Era todo dia a gente tinha lá fazer uma análise dos comentários, viu o que que podia melhorar, o que era feedback, o que era a galera, tipo, é, por que que eu não posso receber o auxílio emergencial? Ah, ignora, beleza. Mas o que que é do produto mesmo, do projeto que a gente poderia melhorar, né? Além disso, teve todo o monitoramento de mídias sociais, sites e lojas. Porque não somente nos comentários a gente recebia o feedback, né? A gente teve uma ação muito grande no Twitter, principalmente. Não sei se vocês viram, a tag auxílio emergencial esteve no Trend Topics Brasil aí durante mais de uma semana, sempre ali no topo, e a galera comentando muito ali, né? Então, os feedbacks que a gente que eram pertinentes, que faziam parte do contexto, a gente absorvia e tentava melhorar, né? Mas é lógico que surgem feedbacks que não fazem parte do contexto, que estão fora da nossa alçada, né? Ah, meu vizinho é rico e recebeu. Eu sou pobre e não consegui receber. Isso sai da nossa alçada como projeto, né? Sai até da alçada da Caixa Econômica. Isso daí é uma análise da DataPrev, né, de elegibilidade. Mas enfim, pessoal, outro ponto importante que eu queria mostrar nessa tela aqui é esse primeiro dado ali, 24 versões em 30 dias. Então, nos primeiros 30 dias de trabalho, até dia 7 de abril, março, maio, né? Até dia 30 de maio, 7 de maio, perdão, a gente lançou 24 versões. Então, praticamente todo dia a gente tinha versão nova para lançar, corrigindo com base nos feedbacks, sempre executando o ciclo de melhoria contínua e sempre focado ali na necessidade do cliente e nas novas regras de negócio que a gente teve que ir evoluindo durante o longo do projeto, né? Então foi um projeto que ele começou mesmo como o MVP, o mínimo que ele tinha era um cadastro só. Não sei se alguém aqui fez o auxílio emergencial para alguém ou se fez mesmo o auxílio emergencial de fato. Por exemplo, no primeiro dia a gente não tinha composição familiar. O que que é composição familiar? Por exemplo, eu entro e cadastro minha família. Eu falo, por exemplo, minha família é eu e o Vitor, vamos supor. Aí depois, quando o Vitor entrar, ele já vai receber uma família automaticamente preenchida para ele, porque alguém já cadastrou ele na família. Isso é uma regra do Ministério, mas que a gente teve que barrar ali, falar, não, a gente não consegue lançar essa versão nesse momento com essa regra. Porque a complexidade disso é muito grande, né? Imagina em termos sistêmicos a gente fazer todo esse batimento. A cada cadastro de membro da família, eu varrer uma lista de 200 milhões de CPF e ver se esse CPF está em alguma família, né? Então era muito complexo a gente fazer isso na primeira versão. Então todas essas versões de melhoria foram sendo otimizadas ao longo do tempo nessas versões. E melhorias também de usabilidade, né? Teve vários pontos. Quando a gente lançou a primeira versão, tinha muita coisa quebrada no front-end ainda, que não deu tempo de arrumar. Tinha muito layout ainda quebrado, tronco ali. Tinha questão de comunicação, não estava ainda adequada. Um exemplo que eu costumo dar é o exemplo dos inconclusivos, né? Teve muitas pessoas que receberam dados inconclusivos. Tá, cara, para mim, para vocês talvez, para quem está contextualizado com esse meio ter um dado inconclusivo é legal. E para uma pessoa que não tem um certo discernimento disso, o que que é um dado inconclusivo para ela, né? E para a população de baixa renda, o que que é dado inconclusivo? Então, talvez não seria o melhor termo, o termo adequado para isso, né? Mas qualquer alteração que a gente fizesse tinha que ser homologada junto ao Ministério. Então, essas alterações textuais, a gente ficou muito preso junto a isso, né? Então, a gente não tinha tanto empoderamento e liberdade, de fato, para construir isso. Até porque é um projeto muito sério, né? Qualquer alteração que você faz impacta milhões de pessoas, né? Então, realmente tudo tinha que ser homologado e muito bem revisado. Então, nessas 24 versões, nesses primeiros 30 dias, isso aqui mostra a quantidade de vezes que o aplicativo barra site foi evoluído, né? Isso daqui, essa tela aqui, pessoal, mostra um exemplo do que eu comentei com vocês sobre a categorização e a análise dos comentários. Isso aqui é uma amostragem aqui do dia 11 do 5 aqui, que ela traz para a gente aqui a loja, né, o canal Google Play, a gente categorizou, né, em 4 grandes categorias os comentários. Então, tinha comentários do tipo de dúvida, do tipo de elogio, do tipo de reclamação e do tipo de sugestão, que não está aparecendo aqui, mas tinha também. E aí a gente categorizava dentro disso aqui cada ocorrência. Então, por exemplo, a reclamação
relacionada à lentidão. Então, a gente categorizava tudo e a gente dava um exemplo de um comentário aqui e fornecia isso para todos os gestores, para o ministério, para ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? A partir dessas análises dos comentários, a gente consegue ver aqui na reclamação o que de fato a gente precisa melhorar. Isso aqui foi muito forte para a tomada de decisão, né? É lógico, quando você lança um projeto, ainda mais como foi um MVP desse, a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir. Mas o que priorizar, né? O que priorizar? Isso é um grande desafio, né? Tendo em vista tanta coisa que tem que fazer. É um grande desafio. E a equipe é uma só, pô. A gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, essa planilha foi usada muito para priorização e para entendimento do usuário, né? Em paralelo a isso, também temos esse outro gráfico aqui, que mostra, por exemplo, a curva de reclamação e de elogio. Vocês podem observar aqui, a reclamação está em tons azul, tá? Azul claro aqui, e elogio em laranja. Então a gente vê aqui no início de abril muito pouco elogio, aí mais ou menos razoável, muito pouco, muito pouco, muito pouco, razoável, quase nada, né? E bastante reclamações nas lojas. E depois que a gente lançou uma determinada funcionalidade, que eu vou explicar aqui, que é a fila, né? Que por mais que não seja uma funcionalidade muito amigável, é uma funcionalidade extremamente necessária, que é a fila de ingresso no app. Quem tem o FGTS, a gente lançou hoje uma versão do FGTS que para poder realizar o saque emergencial também, todo mundo vai receber que tem FGTS, vai receber aí o valor de R$ 1.045 depositado na sua conta social. Se você acessar o aplicativo do FGTS, você vai cair numa fila. Por que essa fila, pessoal? Essa fila ela foi necessária tendo em vista a quantidade de acesso. Então, virava gargalo. Para os nossos sistemas que estavam na nuvem, ok, eu consigo escalar. Agora, meus sistemas legados, que eu não posso colocar eles na nuvem, não tem como colocar na nuvem, ele tem que ter uma infraestrutura própria. Como escalar isso, né? Simplesmente limitando a quantidade de acesso. Não tem outra solução, ainda mais para uma empresa como a Caixa, que não pode fazer uma contratação do dia para a noite, tudo tem que ser licitado, enfim, nos termos da lei. Então, a partir desse momento aqui, a gente colocou a fila, e por mais que tem muita gente que critica, uma fila para entrar num app, pelo menos as pessoas conseguiram entrar, porque antes elas não estavam conseguindo entrar. Isso aqui eu estou falando já do app Caixa Tem, não do auxílio emergencial, tá? Que são dois apps que eles trabalham junto. O auxílio emergencial é para o cadastro, de fato, né, do cidadão, para a manifestação dele, falando que ele quer um auxílio emergencial, e depois o Caixa Tem é para quem recebeu já o auxílio emergencial para movimentar na sua poupança social digital. Então aqui a galera estava reclamando muito porque não conseguia acessar. E aqui a gente já vê uma curva muito grande, quando a gente plantou a fila, da galera conseguindo acessar, por mais que estava numa fila. Passa 1, 2 minutos numa fila ali e consegue ter acesso. Essa ferramenta da fila, quando a gente foi contratar ela, foi interessante que o pessoal duvidou que a gente tinha com essa quantidade de acesso, o pessoal da fila. Falou, não, não é possível, eu fiz essa mesma fila aqui, foi a fila que também foi utilizada na venda dos ingressos olímpicos e da Copa do Mundo. Eles falaram, não, nem nas Olimpíadas a gente teve uma quantidade de acesso assim. Pois é, a gente precisa. Eles duvidaram, na hora que colocaram no ar, viram que era realmente a necessidade que a gente estava pedindo. E aí é que com a fila a gente possibilitou o cidadão a entrar no aplicativo e conseguir realizar de fato. E aí a gente vê que com uma funcionalidade a gente diminuiu a curva, né, de reclamações e aumentou a curva de elogio aqui, entregando de fato para o cliente o que ele precisa, né, a movimentação do seu benefício. Hoje, como é que a gente tá, pessoal? O auxílio emergencial, tá? Falando desse aplicativo aqui, não do Caixa Tem. Hoje a gente tem 97 milhões de downloads do auxílio emergencial. Até hoje a gente teve 1,2 bilhão de acesso ao site e o total de 106 milhões de cadastros realizados. Então aqui, você vê aqui que dá bastante gente já se cadastrou, bastante gente baixou, né? E a quantidade de acesso ao site é absurda. Outro marco interessante aqui foi a questão do celular, né? A gente viu aqui que mais de 80% dos cadastramentos são via celulares. Isso é muito interessante para um ponto de vista aí de um estudo futuro aí do que desenvolver, né? Mobile, desktop, enfim. Tá batido isso que mobile já vem avançando, né? Já avançou, aliás. E no total, pessoal, a gente já
pagou para 64 milhões, mais 64 milhões de beneficiários, pagou o auxílio emergencial. E esses 64 milhões de beneficiários não são só aqueles que se cadastraram via site, são também o público Bolsa Família, tá? Que ele foi analisado automaticamente e que teve convertido seu Bolsa Família a um auxílio emergencial. No total, foi creditado mais de 84 bilhões de reais na economia brasileira através do auxílio emergencial. Então, vocês veem que hoje a gente está falando, parece que é uma coisa muito antiga, a gente está no mês 6, né? Meio de mês 6, final do mês 6. E isso aqui começou no mês 4. Então, a gente tem aí duas parcelas pagas do auxílio emergencial. A gente está começando a pagar a terceira agora, parcela do auxílio emergencial. E a gente já tem 84 bilhões de reais injetado na economia brasileira, colocando comida na mesa de quem estava passando fome, né? Então, isso é um projeto digital e é um projeto social. Ele é um projeto de inclusão digital também, porque muitas pessoas não tinham, né, acesso ao celular, e a gente sabe disso, mas era a única forma de se cadastrar, a quantidade de pessoas que a gente tinha para ser cadastrada, vivendo uma situação de isolamento social e de uma forma tão rápida. Não tinha outra forma. Eu não podia mandar todo esse povo para a agência. Mesmo com auxílio emergencial, com aplicativo, tudo foi muita gente para a agência. Mas é muita gente porque estava com dificuldade, o CPF estava irregular, que tinha dúvida, que não sabe mexer no aplicativo mesmo. Então essas pessoas recorreram à agência, né? Então mesmo assim a gente teve várias agências lotadas, enfim, teve bastante caso disso daí, até ser estabilizado o sistema e hoje a gente está aí em voo cruzeiro, vamos dizer assim. Tirando a próxima parcela que está aí, que vai virar um caos de novo aí na nossa cabeça. Mas enfim, vamos que vamos. Ontem a gente lançou a versão, hoje, né, na verdade, 2 horas da manhã, a gente lançou a versão 42 do projeto. Então, até hoje, a gente já tem 42 versões do projeto. E aqui eu vou falar um pouquinho das tecnologias que foram utilizadas aí no projeto para vocês entenderem, tá? Então, para a gente ter essa versatilidade, essa agilidade para desenvolver esse projeto, a gente de fato utilizou de mecanismos que fornecesse para a gente uma maior agilidade na entrega. Por exemplo, o site e o aplicativo são os mesmos. Então, a gente utiliza de tecnologia WebView para fornecer essa informação para o celular. Se não, eu teria que desenvolver o front-end do site, do Android e do iOS. Por mais que a gente saiba, a gente como UX defende, eu pelo menos defendo aplicativos nativos, que é a usabilidade melhor, experiência melhor, navegação melhor. Nesse caso não tinha como fazer. Imagina eu implantar 24 versões em 30 dias, tendo que submeter à loja toda a versão. Seria impossível isso, né? Então a gente não teria essa agilidade. Então foi muito bem pensado isso, foi decidido utilizar uma tecnologia de WebView e para simular ali como se fosse um aplicativo. E eu acho que a gente conseguiu cumprir bem essa tarefa, ele simula bem ali como se fosse um aplicativo. Então ele utiliza ali essa tecnologia de WebView. Assim a gente ganha agilidade, né, para desenvolvimento das novas versões e agilidade também no deploy disso, né? Que a gente consegue fazer um deploy atrás do outro sem precisar submeter à loja, tá? Que mais de tecnologia? Então a gente usou também C# no back-end, por causa que a gente está com a nuvem da Microsoft, né? Então a gente utilizou já para otimizar isso C# e no front-end Angular, CSS HTML padrão aí. E aqui, pessoal, os principais desafios de UX, né? Se a gente for falar isso daí, tirando todos esses que eu já falei para vocês, a gente tem alguns principais pontos aí de desafio de UX. Primeiro, assim, a gente nunca tinha trabalhado com Figma, né? Eu particularmente, eu nunca tinha trabalhado com Figma, sempre trabalhei com Sketch. Só que como você trabalha com Sketch colaborativamente? Não tem como. Eu não sei se já lançaram uma versão aí nova ainda, posso desconhecer. Mas até aquele momento ali a gente não conseguia fazer de forma colaborativa, trabalhar todo mundo no mesmo arquivo. Então a gente começou utilizando o Figma, né? Foi um desafio. Tivemos que aprender Figma, aprender fazendo mesmo e vamos embora. Aqui na tela aqui está um exemplo aí do projeto. Deixa eu compartilhar com vocês o projeto do Figma aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Todo mundo quieto aí?
Tá todo mundo ouvindo, cara, que é o case. Você tá deixando todo mundo sem palavras, pô. Tá vendo minha Mas tela tá aí? todo mundo ouvindo, é que eu pedi o pessoal mutar o microfone. Eu tô Ah, vendo. tá. Tá, beleza. Tá ok, então. Então aqui, pessoal, é a tela do Figma, né? Então aqui a gente pode observar toda a iteração, né? Todo o projeto, desde o do MVP 1 aqui, que a gente tem aqui, do MVP 1, a gente desenvolveu todo ele até o MVP 2, enfim, todo o processo, né? Criamos também, não sei se vocês têm aí, vocês utilizam Figma, tudo, ó, cemitério de telas. Olha que rapaz, aqui salva a vida, viu, pessoal? Que às vezes o gestor fala assim, não preciso mais de uma tela, não, joga pra cá, joga pro cemitério de telas aqui, ele fica essa tela guardada, depois passa uma semana ou dois, sabe aquela funcionalidade? Então, a gente vai ter que fazer mesmo, aí volta a tela pra lá. Às vezes dá um The Walking Dead aqui nas funcionalidades, elas renascem aqui dos mortos aqui, a gente tem que fazer de novo. E por aqui vocês podem ver também a quantidade de telas que foram jogadas fora, né? Então é aquilo, né? Você não pode se apaixonar pelas suas ideias, né? Principalmente o X. Aqui, ó, tá vendo a figurinha bonitinha? Olha aí, foi nada disso entrou. Por quê? Figuras. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha que otimizar o desempenho? Então, é, o contexto é muito complexo do auxílio emergencial. Às vezes a gente pega para julgar, né? Fazer uma análise heurística disso aqui. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Se a gente parar para analisar o contexto, ele é muito complexo, né? A gente tem que entender todos os pontos ali daquele contexto para de fato fazer uma tomada de decisão, né? Então, essa tela aqui mostra que o que a gente às vezes quer, não é necessariamente a ideia que a gente quer, não é necessariamente que vai ser desenvolvida. Então, foram muitas coisas jogadas fora aqui, e a gente está aqui até hoje guardando de lembrança. Outro desafio grande, pessoal, foi essa questão da responsividade. Então, a gente teve que desenvolver em paralelo dois projetos: esse projeto mobile, que eu estou mostrando para vocês, e o projeto desktop. Então, a gente teve que fazer também todo o projeto desktop aqui, ó lá, todo o projeto desktop, como que ele vai funcionar, como que ele ia funcionar. E o grande detalhe é que os elementos tinham que ser o mesmo, né? Porque era o mesmo site. Na verdade, ele só é responsivo e é um WebView lá dentro, né? Então a gente teve que tomar cuidado. Pô, isso aqui não é utilizável na web, isso aqui não é utilizável no mobile. O que que a gente faz, cara? Vamos fazendo, vamos seguindo, vamos entregar valor. E foi sempre esse o espírito, né? Entregar valor para o usuário, de fato, no final ali das contas, né? Então, para mim, esses aqui foram um dos grandes desafios. E outro grande desafio é a validação, né? De tudo que está aqui, cara, foi muito validado. Teve coisa que subiu, enfim, subiu até alçadas aí muito altas no governo federal. Então, tudo isso aqui foi validado, revalidado, construído com muito carinho, né? Com muita pressa, mas com muito carinho. Uma equipe muito dispostas aí que abandonou a família durante meses, abandonou convívio, qualquer coisa, abandonou uma televisão, uma cama para desenvolver isso daqui para a população brasileira, né? Então, esse daqui foi um dos principais desafios também, é a construção simultânea disso daqui, né? Tanto do mobile quanto do site. E aí, em paralelo, pessoal, a gente ia desenvolvendo. Então, por exemplo, cara, a gente desenvolveu essas tabs aqui. O que é calendário, para quem se destina, e a gente foi para outro passo da jornada, né? No que a gente já ia para outro passo da jornada, já vinha um desenvolvedor, já pegava isso daqui, já vinha aqui em code, já pegava essa ferramenta de handoff do Figma, já extraía isso daqui, o CSS, já ia codando. Cara, foi frenético, 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 porque a gente não tinha tempo de muita. No início, lá na primeira versão, a gente não tinha tempo de muita validação. Então, o que que era? Cara, a gente ia fazendo aqui, o desenvolvedor já ia codando. A gente sabe que não é a melhor prática de ser feita. Por quê? Porque você pode ter muitos casos aqui que você tem que refazer, você tem que recodar, né? E aí não tem para que, basicamente não tem para que ter o X, né? Faz direto no código, então, pô. Mas a gente teve que adotar essa estratégia justamente pelo prazo. Mas depois que passou, que realizamos a primeira entrega, aí entrou mais num fluxo normal. Hoje a gente já consegue trazer isso daqui já para um fluxo normal de desenvolvimento, já aplicamos testes de usabilidade, depois já fizemos mais projetos de melhoria contínua e tá aí o projeto ainda até hoje, acho que vai mais duas parcelas aí talvez, entregando valor para o cidadão aí brasileiro. Bom, cara, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Agora estou aberto às dúvidas aí, para a gente bater um papo, conversar sobre o projeto aí. O que vocês tiverem.
E aí, Juliano, tá todo mundo ouvindo aí? Galera, levanta a mão aqui do lado. É que eu tô aceitando aqui a galera que tá fazendo. Tô Cara, ouvindo. só para deixar, acho que eu não falei isso no começo da apresentação, eu ainda não tava gravando, a gente tá gravando, tá? Aí a gente vai divulgar isso dentro dos cenários aí do Pra Valer. Aí, ô, Juliano, ao decorrer da sua apresentação aqui, cara, ficou tão legal que agora eu peço bênção para você, mas eu fui divulgando em vários grupos de UX, então se eu olhar aqui pro lado tem uma baita de uma galera que pode estar Tô que vendo, fora da tô vendo o empresa Adriano também. aqui, o Adriano tá aqui, cara. Eu não acredito. Tá aí, Adriano Tavares? Tá aqui, Adriano? tá aí. Uai, cara, eu fui um desses que recebi aí no grupo, cara. E aí entrei. Quando eu vi, eu Gente, anotei. vocês estão com mito aqui junto de vocês. Pois é. Adriano, Adriano, Adriano Tavares, a gente trabalha junto. Ele que ajudou a construir todo esse projeto do auxílio emergencial. Ele foi o primeiro UX a tá incluso nesse projeto aqui. E ele que encabeçou, começou com isso daí. Depois ele entrou no dia 28, né? Que eu contei para vocês. Eu entrei no dia 29, no domingo. A gente é da mesma equipe. Nossa. E o Adriano também estava aí. Ah, que legal. Aí eu fui divulgando, o Juliano, que eu acho legal pra caramba o case, que foi quando eu tava comentando, um monte de gente ficou perguntando, Vitor, pelo amor de Deus, cara, grava isso pra divulgar depois, etc. Eu falei, cara, beleza, vou gravar. Eu fui pedindo umas permissões aqui. Vou deixar gravado, né, para quem quiser ver depois, até porque hoje na nossa companhia tá rolando algumas reuniões, algumas situações, e tenho certeza que é por isso que a galera não algumas pessoas não podem comparecer, mas, cara, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo e eu acho que falo por todo mundo vai ter a oportunidade de falar um pouco, mas parabéns pelo case, Eli. Nossa, é animal. A gente saiu da teoria e foi para a prática aí, né? Tipo, não que a gente já não tenha feito, mas eu acho que o seu case, cara, você navegou em todos os silos, todas as necessidades de experiência e pegou um cenário atípico e transformou aquilo ali em oportunidade e foi construindo um avião literalmente enquanto tu tava caindo e deu certo e eu sou voo. Entendeu? Cara, Porque não tinha outra foi, opção. foi andando, não tinha, cara. E quando a gente pensa aqui, até o Adriano tá aí também, Adriano da equipe. O senso da equipe, primeiro, foi uma equipe extraordinária. Segundo, que nós somos apenas peças da equipe, né? Nós somos apenas Legal. peças da equipe. Eu entrei como o X, o Adriano também, depois fiquei mais gerenciando o projeto, o programa como um todo, mas isso daqui que a gente está mostrando é somente a ponta do iceberg. Embaixo disso aqui tem uma equipe muito fantástica que deu muito sangue aí para conseguir entregar isso, sabe? Então, assim, isso aqui foi feito, quando eu falo que foi feito com muito carinho, foi mesmo feito com muito carinho, pensando na população brasileira e pensando, foi um projeto social, né? Então, lógico, a gente estava recebendo por isso, ninguém estava fazendo favor nenhum, longe disso, mas foi um projeto muito diferenciado e a gente se orgulha muito desse projeto, né? A Caixa se orgulha muito desse projeto e eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto. E como um X, eu acho que é um case muito legal para a comunidade mesmo em si, né? É um case muito legal de UX para a comunidade. Legal. Pessoal, vou pedir para vocês, eu vou falando aqui com o Adriano, que não vai dar tempo, se a gente abrir o microfone de todo mundo, vai ficar um bate-papo gigante, que não vai ter pra entender nada. Mas vai mandando as perguntas aqui do lado, aqui vocês colocar. Tem um link aqui de conversa, vocês vão colocando aqui no chat, aí no decorrer que eu vou conversando com ele, o pessoal da minha equipe também tá aqui, né? Eles vão mandando uma de cada vez, tá bom? Aí eu separei até, eu fui separando umas perguntas aqui que é para ver de conhecimento minha também. Cara, uma das coisas que você falou foi o desafio de inclusão de analfabetos funcionais, né? E dado que vocês tinham dois cenários, né? Vocês não conseguiram nem viabilizar esse perfil e saber as necessidades dele, dado o prazo que vocês tinham. Mas eu queria saber depois de lançar, né? Tipo, vocês tiveram que enfrentar essa dor e essa necessidade. Ainda entro muito aqui no termo acessibilidade, né? Que eu vi que um pouco do escolho da tecnologia que você usou foi de encontro a isso. Fala, poxa, e, tipo, se você fosse pelo lado de fazer um app nativo também, você enfrenta outra barreira, que a galera que é Então, analfabeto funcional não ia conseguir nem baixar, não ia saber baixar. O WebView respondeu muito a essa necessidade, mas eu queria saber um pouco mais depois, não, na evolução do projeto, dada essa dor que ainda assim deveria ser latente, como que vocês enfrentaram aí para poder fazer as novas priorizações?
Perfeito. A acessibilidade, a gente começou a trabalhar junto com o projeto. Então, a gente começou a codar junto. Aqui, a acessibilidade a gente pode dividir, né, em dois grandes grupos: acessibilidade auditiva e acessibilidade visual. E acessibilidade também, lógico, para essas pessoas analfabetas funcionais, tá? E quando eu falo trazendo um pouco para acessibilidade mais de deficiência visual, quando a gente traz isso pro app, então a gente já tenta estar guiando, e codando e tagueando já os componentes para que eles sejam reproduzidos pelos leitores, né, que eles utilizam, talkback, né, que eles utilizam. Então a gente já começou trabalhando nisso. A gente está no nosso backlog, tá? Tá no nosso backlog fazer inclusão da Libras, tá? Então isso aí que está no nosso backlog, nas próximas versões vai sair isso daí também, a inclusão da Libras. Então a gente não para. Só que a gente priorizou? Então não deu para priorizar tanto, por exemplo, a acessibilidade da Libras, porque a gente estava com muitas demandas mais urgentes para ser priorizada e infelizmente a gente não conseguiu priorizar isso ainda, mas já está no backlog e a gente já vai tratar. Em relação aos analfabetos funcionais, a gente infelizmente sabe que no Brasil há uma grande parte disso, né? Essa é uma pesquisa recente, então um colega nosso publicou num grupo de UX hoje, que um número é muito grande no Brasil. É cerca de 20% da população analfabeto funcional. E quando você olha isso, você fala, cara, mas 20% é analfabeto? Não, não é 20% é analfabeto, não sabe ler e escrever. É analfabeto funcional, às vezes não tem uma compreensão adequada, não consegue entender um contexto de um aplicativo, ou não tem acesso digital suficiente para fazer uma navegação. Então, toda essa questão foi muito levada em conta. Então, a gente teve um apoio de diversas áreas de cliente, principalmente a Caixa, ela tem uma área de cliente baixa renda, exclusivo, que ela tem muito essa pegada da comunicação com esse cliente. Então, a gente utilizou muito deles para o X-Writing do produto como um todo. E a gente foi melhorando ao passar das versões. Um ponto bastante importante que a gente fez também ali, pessoal, nas versões do aplicativo, foi utilizar também a linguagem não verbal ali, não utilizar algumas imagens. Então, por exemplo, nas negações, a gente conseguiu subir figuras ali, já para mostrar para o cara, ops, deu algo errado ali. Então, tem uma figura que traz isso, que traz essa compreensão. Eu falar, demonstrar para o cliente que não está conseguindo ler, não está conseguindo entender, através de uma imagem, de uma figura, algo que ele entenda, algo que ele seja compreensível para ele. Às vezes, inconclusivo, vou voltar aqui de novo no inconclusivo, talvez ele não entenda, mas na hora que ele vê lá uma imagem que represente isso, ou que ele tem que refazer o cadastro, ele entenda, né? Então, talvez algo mais descritivo ele entenda também. E a gente tinha muita dificuldade de fazer essa análise, porque a gente não fez o teste de fato com o cliente antes do desenvolvimento do produto. Então, o produto ele foi se construindo, por isso que eu falo que foi o maior MVP do Brasil. O primeiro dia do MVP foi 22 milhões de cadastros, 100 milhões de acesso. Então, o produto foi se construindo com base no feedback da comunidade. E aí também a gente teve vários feedbacks, pô, do LinkedIn, cara, a galera da comunidade do LinkedIn mesmo foi fantástica, deu vários feedbacks, muita gente chamou no privado, tô com esse problema aqui, assim, assado, vamos fazer isso. Então, foi surgindo por isso que esse trabalho de mensuração foi tão importante, que a gente conseguiu evoluir o produto e transformar ele num produto compreensível de fato para a maioria da população, né? E lógico, tem um outro aspecto, uma população que ela é inassistida digitalmente, ela não tem acesso nenhum ao digital. E essa população, como é que a gente acessa ela, né? Então, a maioria dessa população, então você pensar no nicho, eu tenho um nicho que não tem acesso digital. Nesse nicho, a grande maioria, já recebe algum tipo de benefício, que é a população carente recebe, ou seja, Bolsa Família. O Bolsa Família dela foi automaticamente convertido, ela não precisou entrar em nenhum site, ela não precisou fazer nada. Então, para esse caso, ela já foi assistida. Ah, mas mesmo assim tem um morador de rua que não recebe nenhum benefício do governo e não recebeu auxílio emergencial. Então, os Correios entraram agora na jogada e eles estão fazendo o cadastro
dessa população. Então, para essa população, vamos dizer assim, para essa população mais excluída, mais carente, extremamente carente, e que não tem nem acesso a um programa social do governo como o Bolsa Família, ela pode ser assistida através dos Correios. Então, ela vai a uma agência dos Correios, ela faz o cadastramento lá e executa. Mas, só para vocês terem uma ideia, a maioria, grande maioria, 90 e tantos % foram já assistidos tanto no lado digital, fazendo cadastramento, quanto no Bolsa Família. Imagino o quanto vocês tinham que segurar de servidores aí, né, para segurar a bronca de, sei lá, milhões de acessos simultaneamente, pedindo solicitação, requisito. A gente estuda macaco velho aí de UX, você pegar situações em que, pô, não consegue, numa Black Friday o negócio cai. O de vocês foram, tipo, 10 Black Fridays ao mesmo tempo, simultâneo, acessando, pedindo o auxílio, né? Foi muito mais, né? E às vezes a gente olha assim, por exemplo, cara, sei lá, eu vou ver, cara, sei lá, plataforma de bancos aí, né? Fintechs, por exemplo. Tem fintechs que tem fintechs famosas, tem 5 milhões de clientes, 10 milhões de clientes. Uhum. Roxinho fez 20 milhões de clientes agora. Sim. Né? Então, para eu manter a estabilidade disso, é um patamar. Para eu manter a estabilidade para 150 milhões de clientes, me ajudei na conta, é 7 vezes mais? É 7 vezes mais, né? 7 vezes mais, um pouco mais de 7 vezes mais, né? É um pouco mais complexo. Então, por isso que entrou a fila, né? Hoje mesmo eu estava vendo um post no Twitter aqui, uma galera que, como é que vocês dariam nome para a fila que a Caixa colocou no aplicativo? Só que não sabe o contexto, entendeu? É muito fácil eu não ter uma fila para um aplicativo que eu tenho, sei lá, 2.000 acessos no dia. Exato. E é muito, e 2.000 acessos é muito, não tô falando que é pouco não, mas é simples. Agora, a partir do momento que eu tenho, sei lá, cara, 60 mil requisições por segundo, como que eu controlo isso em uma fila? Entendeu? Não existe, não tem como. Né? E provavelmente você vai ter soluções mais perenes, né, daqui para frente, mas era a atitude que vocês podiam tomar com o recurso que vocês tinham. Poxa, eu tenho um prazo X, eu sou mais, talvez, né, o racional por trás da entrega eu sou mais ter a filha, a pessoa ter o acesso, do que a pessoa não ter o acesso e não conseguir comprar comida. Perfeito. Então, gente, a dor nesse esquisito, obviamente, você teve que tomar várias atitudes, várias decisões frente a isso, mas, gente, a proposta de valor por trás da entrega aqui eu vou levar comida para as pessoas. Cara, imagina isso, uma entrega de experiência do usuário através de um dispositivo, que vocês tiverem esse baita trabalhão, eu vou levar comida. Então, cara, eu acho que a pessoa fica na fila no sol, na caixa, para pegar o auxílio. Se ela ficar na fila do celular, onde está a dor, né? Será que a dor é um pouco menor? Então, o racional por trás da tomada de atitude, eu também acho que foi exemplar, né? Vocês não largaram a gente vai melhorar depois. Não, vamos fazer MVP do MVP da feature, né? Cara, e é isso, a gente sim, crítica a gente sempre vai receber, O importante é que a gente colocou já, como você disse, comida na mesa de mais de 60 milhões de brasileiros. 60 milhões de brasileiros que receberam. Isso foi além de um projeto um projeto social, foi um projeto de bancarização. Muitos desses brasileiros nunca puderam ir ao banco. Eles são isolados do banco, eles não conseguem ter acesso a um crédito. Então, para que ele vai no banco? Nenhum banco quer esses brasileiros. Brasileiros marginalizados do digital, brasileiros que não têm acesso é um programa, não somente um programa de distribuição de renda, é um programa de inclusão digital, é um programa de inclusão social, é um programa de bancarização. Então, essa que é a dimensão do auxílio emergencial, né? Sim, eu vou pegar as perguntas aqui que a galera mandou. Tem uma primeira do Lucas. Ô, Lucas, se você puder falar a respeito, que eu vou falar o que eu entendi, tá? Aí você pode abrir o microfone e você conversar. Juliano, dá para aprofundar como vocês levaram a experiência prévia do usuário com outros dispositivos? Em outros dispositivos? Ô, Juliano, então, você falou, beleza? Você falou sobre o WhatsApp, né? Que você levou em consideração a experiência. Como é que foi isso de vocês
conhecer esse público que já utilizava o WhatsApp, como é que isso influenciou vocês no desenvolvimento aí do seu aplicativo? Isso daí já é do Caixa Tem, tá? Não necessariamente do auxílio emergencial, mas do Caixa Tem, que é outra perna. O auxílio emergencial foi o input, né? Onde o cliente dá o input dele, manifestando seu interesse e provocando ali que quer um auxílio emergencial, e o Caixa Tem é onde ele recebe. Então, a gente precisava, nas pesquisas que a gente fez, a gente identificou que o cliente que a Caixa precisava atender, ele é um cliente que ele não tem todo o tato digital, ele não sabe mexer no digital. Então, se eu colocar um aplicativo bonito, cheio de card, que vira para lá, com carrossel, ele não sabe fazer isso. Ele não sabe, simplesmente ele não sabe. A gente pegou o teste de usabilidade, a gente fez um aplicativo, o Adriano tá aqui, tá de prova, a gente fez um aplicativo uma vez de cartão de crédito. Aplicativo bonito, cara. Tinha uma funcionalidade bem legal nele que trocava os cartões assim. E aí eu falava pro cliente, como é que você chega no seu segundo cartão? Ele não sabe scrollar, não sabe carrossel aqui. E tava intuitivo, tava nativo. Então tava assim, não é que era uma experiência ruim ou algo do tipo. Era que realmente, para aquele público, essa experiência não estava cabível. Para aquele público, para aquele determinado público. E aí que é o tchan da questão, né? A gente fazer a identificação desse público e o desafio. Como que eu vou fazer o contexto, né? Analisar o contexto de uso contexto, do cara, né? Como que eu vou fazer com que esse cidadão consiga ter acesso ao meio digital? Porque eu não posso desampará-lo. Eu não posso, eu tenho que fornecer um método para ele. Então a gente fez um deparo. Cara, qual aplicativo nas perguntas, né? Que a gente fazia as entrevistas, a gente. Cara, o que você mexe? Só mexo no Zap, tio. Não, eu mexo no Zap, não sei o quê. Aí a velhinha lá também, não, eu mexo no Zap, meu filho, eu converso com a minha filha aqui no Zap. Manda foto do neto, manda foto do cachorro. Não, então beleza, então. E aí a gente deu o gatilho, né, no desenvolvimento desse produto. Cara, e se a gente desenvolver algo semelhante ao WhatsApp, para que esse público facilite? Para nós, eu acho que a maioria que está nessa sala entra no Caixa Tem e fala, putz, cara, eu vou ter que conversar com alguém para eu transferir um dinheiro, porque não sei se vocês já utilizaram o Caixa Tem, você vai conversando, você vai conversando com o bot ali, você vai fazendo suas transações financeiras, você vê seu saldo através de uma conversa, você transfere dinheiro através de uma conversa. Então, cara, vou ter que conversar. Só que pra gente que é ruim, não é o público que a gente queria atacar. Qual que é o público que tinha da questão ali? O público que a gente queria atacar é um público que ele não tem acesso, os mesmos acessos que a gente tem. Então, qual que é o acesso dele? O WhatsApp. Então, cara, vamos fazer algo semelhante ao WhatsApp. E esse público conseguiu sair do outro lado, com vários testes realizados. No Caixa Tem já foi realizado muito teste, ele conseguiu sair do outro lado. Tem coisa para melhorar? Tem de monte, meu amigo. Graças a Deus que é aí que a gente tem trabalho. É aquilo que fala, né? Tipo, se você lança um MVP que não tem coisa para funcionar, não é MVP, pô. Não é MVP. Não era o mínimo, eu uso esse jargão também, é o máximo de produto viável. Eu costumo falar, se você não tem vergonha do seu MVP, você fez seu MVP mal feito. Eu acho que isso é legal que você falou. Você usou algum outro tipo de atributo, dado que eu vi muito que você analisou o contexto de uso, o cenário das pessoas, como aprendizado para poder gerar a sua proposta de solução, dado que, poxa, eu não consigo testar, eu não consigo validar. E até eu falo muito disso com o meu time aqui de UX, os designers, eles sabem disso, de usar esse contexto para aprender e usar o aprendizado das pessoas em vários outros cenários. Se a pessoa acessa o WhatsApp, se a pessoa acessa e-commerce, sei lá, se a pessoa vai no caixa do banco, você pode usar pequenos pedaços de experiência para poder compor a sua experiência de forma que você entregue o valor necessário. E muito do que você falou, compartilho do ponto de vista também, que é a versão ela tem que ser funcional. O usuário utilizando, o usuário adquirindo o valor por trás da entrega, do meu ponto de vista também, Juliano, e a gente já fez vários trabalhos juntos aí, é muito melhor do que você fazer uma tela bonita, um UI fenomenal, estado da arte, né? Cara, isso é importante pra caramba, mas é importante pro cara comer, é importante ele ver um slide passando bonitão. Perfeito. Você chegou no kern da questão, que é exatamente isso. Às vezes a gente, quem não gosta de fazer uma tela bonita, cara?
Pô, cara, é sensacional, cara. Você vê um negócio ali, é gostoso. Particularmente, eu gosto muito de UI, né, cara? Então, pô, eu gosto de fazer um trabalho bonito, trabalho legal, uma estética agradável, que traga brand da empresa, que eu consiga representar isso, que eu consiga colocar um copy legal para converter mais meu usuário. Só que ali você para. O que eu tenho que fazer? O nosso principal trabalho é entregar valor. O principal trabalho do UX é entregar valor ao usuário. Se eu fizer isso aqui, o quanto vai dificultar o meu processo, meu projeto? Se eu colocar um card aqui, qual que é o custo de desenvolvimento desse card? Qual que é a complexidade desse card? Quanto vai atrasar no meu roadmap, no meu projeto? Então, toda decisão, todo componente, ele foi extremamente pensado nisso. Porque de nada adianta eu fazer algo lindo que eu não consiga desenvolver no prazo adequado. Então, muito utilizou-se lógico, de base de conhecimento que a gente já tinha. Então, cara, pesquisa, Adriano, que está aqui na sala, fez várias pesquisas já. Eu já rodei o Brasil fazendo pesquisa. Os colegas da nossa equipe também já rodaram o Brasil fazendo pesquisa. Porque a pesquisa na Caixa ela é um pouquinho diferente, né? Que ela é muito amplo, né? Então eu tenho que ir lá no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, no sudeste, eu tenho que entender essas diferenças das pessoas. E graças a esse subsídio que a gente já tinha das pesquisas anteriores, a gente conseguiu criar um produto, um MVP, não é que sem a necessidade de pesquisa, que sempre há necessidade de pesquisa, mas minimizando o impacto de uma zero pesquisa para uma criação de um produto como o auxílio emergencial, entendeu? Então, não é que ele foi criado às cegas, não. Então, já tinha muita pesquisa, a gente já tinha muita pesquisa, já conhecia nossos usuários, e principalmente como a gente já vem trabalhando com programa social, FGTS, Bolsa Família, seguro-desemprego, é tudo Caixa Econômica, pessoal. Então, a gente já tem esse tato com esse público. Então a gente já tinha uma noção de como que a gente podia aprofundar e tratar e desenvolver algo que seja adequado para eles. Legal. Deixa eu pegar outra pergunta aqui da galera. São duas perguntas, né, do Eduardo. Se a Caixa continua com auxílio emergencial, eu acho que o que ele quis dizer é que se a Caixa continua com auxílio emergencial depois, com aplicativo, depois da Covid, né? Não sei, talvez. E se vocês estão participando do desafio de recebimento do FGTS. Eduardo, se você estiver ouvindo ainda, se estiver na sala, se você quiser ativar o microfone e para fazer a pergunta, porque acho que eu não entendi muito bem. Isso, é sobre o app. Ele falou que é isso, é sobre o app. Se vocês continuam com o app pós a Covid, né, acredito. E a segunda pergunta é se estão participando do desafio de recebimento da FGTS. Rapaz, a gente não sabe nem o dia de amanhã direito. A gente está aí com a terceira parcela do auxílio emergencial para ser paga. Ontem, como eu disse aqui, já a gente estava fazendo implantações até 2 horas da manhã, a gente fez implantação. Hoje tem mais uma homologação que a gente tem que fazer. Vou sair daqui, a gente vai homologar já a versão, para lançamento da versão. Então, assim, a gente não sabe ainda até onde isso vai. O que a gente tem formalmente, o auxílio emergencial, o cadastro do auxílio emergencial, se eu não me engano, é até dia 2. Se eu não me engano, é até dia 2 agora de julho, tá? Que você pode manifestar o interesse pelo auxílio emergencial. E o auxílio emergencial tem 3 parcelas. Aí está em discussão mais 2 parcelas, mais 3 parcelas, ou é de 100, 200, 300, 600, ninguém sabe, isso está em decisão, ainda uma decisão política a ser tratada sobre isso, né? Então, isso daí foge da nossa alçada. Porque a gente sabe o seguinte, quando eles decidem, a gente tem que executar o mais brevemente possível. E a gente tem feito isso, tá? Sobre o FGTS que você falou, é da nossa equipe também, quem está desenvolvendo o UX dele, da nossa equipe, é nosso colega Nicolas, ele é UX também, coordenador de UX aqui na Caixa, assim como o Adriano, ele toca essa parte toda do projeto do FGTS, inclusive o FGTS foi ele quem prototipou desde o zero, foi o primeiro, um case muito legal lá, um dos primeiros cases da Caixa, aplicando UX de fato, e a gente começa a ver a diferença nos aplicativos quando a gente começa a trabalhar com UX, dos aplicativos antigos da Caixa, de como está sendo essa evolução. Não sei se vocês percebem aí. Eu percebo, cara. Eu sou um cara, eu falo até para todo mundo. Foi um amigo meu que fez aí. Caraca, agora dá para fazer isso. Aí quando falam bem, eu falo que eu te conheço. Aí quando falam mal, eu falo, nossa, tá, tem que melhorar mesmo. Brincadeira. O Eduardo tá perguntando do aplicativo Caixa Tem. O aplicativo Caixa Tem continua, tá, Eduardo? O aplicativo Caixa Tem, ele veio para ficar. Ele é um aplicativo para as pessoas
ele é um aplicativo mais social, tá? Vamos dizer assim, ele é um aplicativo de produtos sociais. Então a comunicação dele é diferente, o peso dele, eu acho que ele pesa 1,9 mega, ele é absurdamente leve. Por quê? Porque essas pessoas, a gente fez também uma pesquisa, e algo que tocou muito foi quando eu brinquei aqui da avó, mas é verdade, quando a avó falou que tinha que apagar a foto do neto para instalar o aplicativo. Eu falei, pô, cara, Olha isso. cara, a avó apagar a foto do neto, eu não sou vô ainda não, mas, pô, se um dia eu tiver que apagar a foto do meu neto para instalar o aplicativo, eu ia ficar muito bravo, sabe? Então, cara, não dá, sabe? Então, o aplicativo ele tem que ser do tamanho de uma foto. A gente tomou isso como premissa e a galera de desenvolvimento foi brilhante no desenvolvimento, conseguiu deixar o aplicativo aí, se não me engano, 1,9 mega, alguma coisa assim. É bem levinho mesmo, ele é bem simples. É aquilo. A estética, às vezes, pode não agradar, mas a funcionalidade para aquele determinado público é o que a gente está levando em conta. Novamente, ser utilizado da análise do perfil de quem vai usar. Olha, quem está por trás da coisa que a gente está entregando vai conseguir, tem um valor por trás disso, né? Que nem você falou, olha que insumo legal. Imagina você pegar esse insumo, como que você ia ficar sabendo, sem testar, sem conversar com o seu usuário, que a senhorinha, que é às vezes até um analfabeto funcional, que a gente já comentou antes, ia ter que não queria apagar a foto ou vídeo do netinho para instalar algo que é de extrema importância na vida dela, né? Então, mais um adendo aí sobre a necessidade de conversar com quem vai usar antes ou até durante ou depois do que você está propondo. Cara, deixa eu pegar outra pergunta aqui. O Fernando parabenizou a entrega. Além dos UIs e UX, você tem designers na equipe? Tem, né? O Adriano, tem alguns outros? Tem, a gente tem na nossa equipe, nós estamos com, ajuda aí, Adriano, são 8 caixas e 10 colaboradores externos. Acho que é isso, né, Adriano? Adriano? Somos 4, 6, né? 6 na caixa, faz mesmo ali. E mais 9 ou 10 do colaborador do parceiro. Certo. Beleza. Aí tem uma outra pergunta aqui, isso do Ricardo Tadashi, né? Parabenizando pela entrega novamente. Gostaria de saber como foi a interação e participação com a área de produtos e UX nessa entrega. Polêmica. Cara, sensacional, cara. Se não fosse a área de produto, a gente não tinha conseguido entregar e eles são responsáveis por muito essa entrega. Então, a área de UX, para vocês entenderem dentro da caixa, ela está dentro da área de TI, dentro da área de desenvolvimento. Então, como eu expliquei no início, lá a parte da contextualização do capítulo, então o capítulo de UX, ele está inserido dentro da tecnologia da caixa e ele está fazendo parte do processo de desenvolvimento dentro da caixa. Então, lógico, do que a gente consegue atender. Vocês viram que a nossa equipe é pequena para o tamanho da caixa, né? Então, uma equipe pequena, razoavelmente pequena para o tamanho da caixa. Então, a gente está atacando os projetos prioritários, né, nessas frentes, e a área de produto entrou com tudo, cara. Eles foram muito parceiro mesmo. Então, desenvolvimento ali, o X e Dev já estava muito integrado, né? Que é a mesma equipe praticamente, são equipes irmãs ali dentro da própria tecnologia. Agora a área de produto entrou e eles entenderam realmente a necessidade de criar isso com foco no cliente, né? Lógico. E eles viram benefício disso, né? Eu acho que é interessante para a área de produto quando migra, né? Porque uma coisa é a área de produto especificar, imagina fazer um detalhamento de requisito desse tamanho, requisito, caso de uso, toda aquela documentação. Outra é sentar em UX do lado da área de produto e falar assim, e aí, meu amigo, vamos fazer desse jeito? É assim? Não é assim não. É essa funcionalidade, a regra de negócio é diferente. Pera aí, deixa eu fazer aqui. E foi isso que aconteceu. O Adriano tá aqui, o Adriano várias vezes participou, eu várias vezes participei de reuniões em que a gente desenvolvia tudo isso junto com o gestor. Então o gestor, como a área de produto, ele virou um UX ali, que ele ficava o dia inteiro na reunião com a gente o dia inteiro compartilhando a tela do Figma e prototipando junto com o gestor. O que é legal, o que até o que a gente muito defende no Pra Valer, que é a experiência, né? O cara de UX, ele não tem a necessidade nem a obrigação de ser o guru da experiência. Fala, quer experiência? Pergunta pro cara de UX que ele vai falar da experiência de todo mundo.
que acho que vocês devem ter vivenciado. A experiência é de todo mundo, né? Se você Perfeito. não tivesse avaliado a tecnologia necessária para colocar no ar um app para consumir, você ia cair por água a sua solução. Se não tivesse a opinião do cara de produto, também. Se você não tivesse... a experiência, todo mundo é dono, né, cara? Tipo, né? Não tem um guru que fala que esse cara é o mestre da experiência, pergunta para ele que ele sabe de tudo. Primeiro, Cara, quem sabe perfeito. a experiência é da pessoa, não é nossa. A gente nada mais nada somos que humildes tradutores, né? Do ponto de vista de tecnologia, de serviço, de negócio, de execução. E, cara, mais uma vez, parabéns, legal isso. Uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, que muito do que a gente vivencia no mundo de produtos digitais, né? A gente tem o famoso top-down. Top-down, aquele cara aceita a marreta, e o seu top-down foi o Covid-19, né? Foi a pandemia no Brasil, ó. Temos que entregar um auxílio emergencial para a população brasileira em X tempo, segura o que o filho é teu. Mas em relação, muito do que você falou, cara, e acho que todo mundo que vem de banco, é muito legal que eu não vi nenhum momento você falando que teve uma interação assim, muito acirrada, assim, muito... uma obrigatoriedade do ponto de vista de alguém de produto, de algum gestor, de uma alta patente para que se faça feita a vossa vontade. Você sempre colocou em pauta, a gente falou com as pessoas antes, durante, depois, olhamos para as pessoas, depois disso, falamos com as pessoas e continuamos falando com as pessoas. Aí o que eu queria saber, durante tanto na priorização, né, no day one ali, naquela reunião que você falou que teve com o autogestor da Caixa, e no decorrer da execução, e hoje em dia, vocês recebem esse tipo de top-down ou deixam na mão de vocês falando, ó, cara, de fato, vê o que as pessoas precisam para você poder executar essa tarefa? Vamos dizer que é 99% e 1% top-down. Isso existe, isso é normal, é do game. Faz parte do jogo. Eu acho que aí que entra legal o papel de X também de ter esse jogo de cintura, sabe? Ter esse jogo de cintura. Porque, afinal, o gestor é o dono do produto, por exemplo, o Ministério é o dono do produto, a Caixa é uma ferramenta para ser utilizada, para ser consumida pelos clientes. E, cara, ele define as regras, é lógico, mas tudo é muito conversado, cara. Então, assim, tudo é muito conversado, tudo é levado. Então, a gente leva a nossa opinião, o produto traz a opinião dele, tecnologia também traz sua opinião, e ali a gente fecha o jogo. Porque se tiver algo assim, tipo, quero que seja assim, quero que seja nativo. Meu, se alguém batesse o pé lá, não tem que ser nativo, porque eu só desenvolvo nativo. Acabou. O projeto tinha ido água abaixo, entendeu? Então, assim, é tudo muito conversado, muito diálogo, né? Então, acho que o diálogo, a gente só conseguiu seguir esse projeto desse outro lado porque todas as partes estavam abertas ao diálogo, né? É que então, no final todo do mundo dia, cede, todo mundo ganha. Todo mundo cede, todo mundo ganha. No final do dia, o que eu falo muitas vezes, não sei se você compartilha esse ponto de vista, é que às vezes o top-down vem porque não tem ninguém que vai lá e prove o contrário. Fala que, poxa, se não tem ninguém que prove o contrário, alguém vai decidir por esse alguém. E se você tem uma opinião que é o oposto do que está sendo decidido, cabe a você, que é o papel, eu acho, do X, ir lá e levar esse ponto de vista. E vocês tinham milhões de pessoas, né? Que nem você falou, no day one ali da entrega tinha 10 mil opiniões para poder categorizar que poderiam embasar as decisões caso tenha alguma situação. Então, às vezes eu vejo até o top-down como oportunidade. Falo, cara, deu meu top-down, chama a pessoa para conversar e essa pessoa, ela, a partir do momento que tem empatia, né, esse é o ponto da questão, tem empatia se tem uma conversa. A partir de ter uma conversa, a gente tem uma discussão sadia que todo mundo está com o mesmo objetivo. E vocês tinham uma baita de uma entrega de valor. Cara, outra questão que eu tenho, uma dúvida. Pessoal, eu vou perguntando aqui, se ninguém tiver dúvida, eu vou usando aqui do Juliano, que eu que sou colega dele, falo com ele no WhatsApp, eu não tenho oportunidade de falar tanto com ele, agora eu vou falar um monte. E da fila que vocês fizeram, né? A fila, pelo que você falou, é uma feature, né? Uma atribuição do aplicativo que vocês tiveram que tomar uma decisão para mensurar a dor. Dado esse é um contexto que eu acho que ele é muito... Ele acontece muito no mundo digital, né? Você vai lançar MVP e você tem a previsibilidade do que vai acontecer, só que o fogo é a outra parte que você não tem a previsão do que vai acontecer.
que no seu caso é a aderência, né? A aderência, pô, vai ter milhões de pessoas simultaneamente aqui. O que eu queria saber é se essa fila, vocês tiveram essa previsão, tiveram a previsibilidade, obviamente, né? Que muitas pessoas vão utilizar, mas se não, vocês tiveram que decidir assim, poxa, a gente está com esse problema de tecnologia versus a galera que está acessando simultaneamente, a gente tem que tomar uma atitude e desenvolver esse negócio aqui para ontem. Ou não, já no MVP já tinha uma previsão de se fazer esse cara. Não, a fila foi algo também, uma tomada de decisão muito certeira, que ajudou muitos aí a conseguirem acessar o aplicativo, que a gente conseguiu ver isso durante o curso do processo. Como eu disse, a quantidade de acesso foi absurda, algo nunca visto na Caixa Econômica, ou nunca visto difícil você ver algum projeto que tem essa quantidade de acesso, sabe? 60 mil requisições por segundo, repito, não é qualquer coisa. 60 mil requisições por segundo é muito dado, né? Então, a fila, ela surgiu no aplicativo Caixa Tem, tá? Não no auxílio emergencial. Ela surgiu no aplicativo Caixa Tem como uma forma de dar vazão e dar ordem ao acesso ao aplicativo. Porque antes estava todo mundo tentando acessar ao mesmo tempo e ninguém conseguia. Todo mundo tentando acessar ao mesmo tempo e ninguém conseguia. Então, a fila foi inserida para alguém conseguir acessar. E a partir do momento que a gente colocou a fila, nos primeiros dias, você lembra, Adriano, quanto que era? Acho que era 10 minutos de fila, alguma coisa assim? Era mais. Era mais? Era. Não, aqui o Twin já, a nova. Não, aí era 2, 3 minutos, assim. Tá. Já foi bem... Quando ela entrou, já foi bem rápido. Foi bem agressivo, Perfeito. né? É que a gente teve duas filas, tá? A gente teve uma fila, uma primeira versão da fila, que a gente lançou, e aí tinha tipo 60 minutos de espera. A fila não tava aguentando, o sistema da fila não tava aguentando. Pra vocês terem noção. O sistema que a gente falou assim, vamos construir um sistema de fila para colocar ordem no acesso. O sistema de fila não aguentou. Aí foi que a gente entrou com a outra solução de fila, e aí antes a fila dava, não lembro quantos minutos dava bastante tempo aí, e aí depois quando entrou com esse novo sistema de fila, 2 minutos de fila, e pô, todo mundo conseguiu entrar e acessar e fazer suas transações, conseguir acessar o aplicativo e de fato entregar o valor que a gente precisava entregar naquele momento. Mas não foi nada planejado de início, vamos colocar uma fila, não, foi a gente, caraca, velho, não, vamos colocar uma fila. Tá precisando, e deixando claro, né, como a gente já comentou lá em cima, eu acho que vocês analisaram as possibilidades que vocês tinham versus os prazos que vocês tinham versus a necessidade e o valor por trás da entrega. Sim. Aí, voltando, poxa, a fila desceu amargamente em alguns pontos de vista, mas era o melhor que vocês podiam fazer com o momento que vocês tinham. Falei, cara, poxa, se a gente não pôr a fila, as pessoas não acessam, né? Não tinha outra solução. Simplesmente não existe outra solução a não ser escalar. Cara, mas como que eu escalo? Meu sistema legado, como que eu escalo? Não tem. Quem trabalha em banco aqui, vocês são da área financeira, vocês sabem a complexidade que é lidar com o sistema legado, sistema em COBOL. Não é simples eu escalar. E aí eu digo 2 vezes, não é simples escalar e não é simples para a Caixa Econômica Federal, uma empresa pública que precisa de licitação, tem todas as suas leis, escalar, entendeu? Então isso que a gente nem entrou nesse estilo de por exemplo, vou consumir certo tipo de funcionalidade ou tecnologia e precisa, eu nem quis entrar nisso porque você deve ter enfrentado isso de, vamos usar tal tecnologia, legal, tem que abrir uma licitação para a empresa que vai dar essa API para a gente fazer. Sim. Poder fornecer isso e não tem como. Isso. Só um minutinho, pessoal, peraí. Uma particularidade sobre a fila é que ela foi utilizada na FIFA, na venda de ingressos da FIFA e das Olimpíadas, né? E normalmente nesses 2 sites você entra, compra e sai, né? Não tem mais o que ficar fazendo ali dentro do site da FIFA ou da Olimpíadas. Entrou, comprou e saiu. E diferente do nosso, não, você entra e continua fazendo transações ali dentro da aplicação. Legal. Então, você faz uma transferência, faz uma consulta de um extrato, faz um pagamento de um boleto. Então, essas requisições que estão ocorrendo ali dentro da aplicação são contadas também. Então, não foi só a questão de entrar no aplicativo. Tem a questão de você entrou e está dentro fazendo requisições para poder efetivar o serviço, né? Sim.
Tem uma outra pergunta aqui do Rafael Fenelon, vulgo meu chefe, tá? Tá assistindo a gente. De onde surgiu a ideia de ser um app e não web? Acho que você já falou um pouco disso, mas é legal falar de novo aí desse tema. Tá, legal. A ideia, na verdade, original surgiu para ser web, tá, pessoal? Surgiu para ser web pelo prazo de desenvolvimento. A gente falou, cara, não dá tempo de lançar um aplicativo. Olha só, tipo semana que vem. Não dá tempo de a gente lançar um aplicativo, vamos fazer web. A gente começou a fazer web e aí, só que daí a gente entrou na perspectiva. Quantas pessoas têm acesso web, por exemplo, fazer acesso web e por que não disponibilizar um app, né? Já que a maioria dos acessos seriam via mobile. Isso a gente já vê nos nossos números. A maioria dos acessos das transações são mobile, não são desktop, né? E a gente falou, cara, vamos então já aproveitar que a gente está fazendo um site, vamos fornecer também o aplicativo para ele consumir isso. E aí foi que daí a gente pegou o site e entregou via WebView a um aplicativo, né? Foi basicamente isso. Que daí era mais fácil, né, pro cliente ele já ter esse aplicativo instalado ali, de fato. Se ele quiser acessar via site, acessa. Se ele quiser baixar o aplicativo, você empodera ele da ferramenta para ele, né? E até porque tem algo que você comentou mais cedo que eu achei, cara, genial, a tomada de decisão frente a essa necessidade, que era como adaptar esse tipo de serviço para analfabetos funcionais. Cara, se você colocasse um nativo, a galera baixar, instalar, etc, 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 você enfrentar outro desafio, outra barreira que ali ia ser mais uma pedra no sapato ali desnecessária, né? Tipo, o escolho da tecnologia, você acha que foi também fundamental na aderência da solução que vocês tiveram? Por exemplo, você falou, a gente está pensando em fazer o app nativo, tinha o WebView, aí por trás da tecnologia vocês também fizeram alguma coisa em Flutter, etc, etc. Você também acha que isso contribuiu para a aderência e a proposta de valor da solução? Eu acho que aderiu pelo prazo de entrega. A gente não conseguiria fazer aquelas 24 entregas em 30 dias se a gente não tivesse adotado a tecnologia que a gente adotou. Porque imagina, se eu fizesse nativo, cada alteração, lógico, se eu desenvolvesse isso front-end nativo, né, não consumindo via serviço e não tendo um back-end robusto, lógico que daria para fazer sem subir uma nova versão com back-end robusto ali e tudo. Mas como são muitas alterações de front, eu teria que subir uma nova versão. São muitas alterações de front, muita implementação. Então, imagina eu subir 24 versões em 30 dias. Cara, a Apple ia matar a gente lá. Na iOS, isso que eu ia falar, iOS você nem ia conseguir, né? Você manda uma requisição, fica 30 dias para subir algo. Isso. Mas enfim, aí tá lógico que os altos executivos da Caixa têm um contato já, né, com os diretores da Apple e do Google, que facilita o trâmite da homologação, né? Mas, enfim. Entendi. Bom, galera, a gente já vai completar aí 1h45 da nossa live aqui com o Juliano. Pessoal, alguém mais tem algum tipo de pergunta para a gente finalizar o nosso papo com ele? Se alguém tiver, fale agora. A gente vai deixar gravado, tá? A gente vai divulgar, que nem eu falei nos canais aí do Pra Valer também. E, cara, para finalizar, eu queria falar para você, novamente, parabéns e muito obrigado pelo tempo que você, o Adriano aí, que entrou de última hora. Para quem não pegou o Juliano comentando do Adriano, o Adriano é um dos UX designers que ajudou a efetivar esse case que o Juliano mostrou pra gente. E, cara, o que você faria de diferente hoje? Hoje você tem um baita case de aprendizado, de valor, e né, você mexeu com o Brasil inteiro. Você vai poder dar aula sobre isso, acredito eu. Já tá quase, né? Na SPM lá eles estão quase te trazendo, que eu sei. Mas, o que você faria de diferente hoje com o aprendizado que você teve do lançamento desse case? O Adriano fica à vontade também para falar. Cara, eu sinceramente não sei, Vitor. Eu não sei se daria para fazer algo mais diferente, cara. Porque a gente fez o máximo possível. A gente chegou ao limite ali para entregar esse aplicativo em 9 dias. Eu não vejo mais nada que a gente conseguiria ter feito dentro do limite do dia, com os recursos que a gente tinha, com o prazo que a gente tinha. Então, talvez ali
ali no início, talvez eu não teria feito alguma coisa. Já depois do lançamento, talvez a gente demorou um pouquinho para fazer um teste de usabilidade ali. A gente ficou, lógico que a gente ficou analisando em cima dos feedbacks dos usuários, o teste de usabilidade era com milhões de pessoas, né? Então, mas a gente demorou para fazer o teste de usabilidade justamente porque a gente tinha que consertar. Então, ou a gente conserta ou a gente vai para a rua fazer o teste de usabilidade, ou a gente programa um teste de usabilidade. Então, não tinha muito. Como a gente já tinha muito insumo, a gente utilizou desse insumo das redes sociais e dos mecanismos de mensuração que a gente tinha para retroalimentação do aplicativo aí, para construir o aplicativo. Então, talvez fazer um teste. Eu acho que o que faltou ali, talvez a gente se dividir melhor a equipe ali. O cara vai tocando aqui enquanto um pega uma tarde. Cara, uma tarde, um teste a gente sabe, né? Às vezes a gente quer fazer o melhor possível, um teste melhor possível, fazer teste no Brasil inteiro, cara, mas uma tarde que você pega o celular na mão, você vai numa agência, você senta do lado de um cliente e fala, faz isso. E você observa ele fazendo isso. É tão rico essa interação, é tão rica essa interação, tanto feedback que você tem ali, que na hora que você volta com outro olhar. Às vezes, até pelo fato da gente ficar tão em cima, 24 horas em cima do negócio, a gente começa a deixar de ver algumas coisas. Você então, talvez né? Talvez faltou essa organização, gente, nossa, aqui, de algum cuidar disso, enquanto o outro vai lá para a rua uma tarde que seja, 2, 3 horas, fazer 5 testes com o cliente para ver como é que isso estava andando. Legal. Adriano, quer falar alguma coisa? Sim, a gente estava muito restrito à questão da Covid, né, de não poder estar com contato com pessoas mesmo, assim, dificultou bastante. Fizemos, assim, testes com família, com amigos, assim, mas nada oficial, assim, e com roteiro que a gente pudesse depois mensurar o resultado dos testes. Mas, realmente, isso eu estava pensando, né? Talvez os usuários estavam dentro de casa também, né? Você podia falar com seu pai, com seu tio, com seu avô, da equipe mesmo, né? Cara, mostra para alguém da equipe pode te dar, algum parente da equipe, que nada mais é do que um usuário real, né? Às vezes a gente faz também, olha aqui, critica o que eu estou fazendo, dá uma analisada, o que não deixa de ser um feedback de usuários reais, e não deixa de ser muito rico. Eu penso assim, todo tipo de feedback de pessoas que não tem nada a ver com aquela solução que você está fazendo é muito rico, é muito incremental o que você está fazendo e faz você, que nem o Juliano falou, ter outra visão à entrega que você está tentando mensurar ali, né? Então, galera, acho que é isso. A gente vai para 2 horas aí, o recorde da nosso UX Trends aqui dentro do Pra Valer. Queria agradecer demais aí seu tempo, Juliano. Sei que tá corrido, sei que você vai fazer deploy hoje ainda, né? Das coisas. E agradecer o seu tempo. E se quiser falar alguma coisa para referente à live que a gente fez aqui. Beleza, pessoal, assim, primeiramente, parabéns aí pela iniciativa, ô Vitor. Esse é um projeto muito bom, muito valioso para a empresa, para a gente conseguir transmitir o conhecimento. Às vezes a gente fica pensando aqui nosso conhecimento aqui de UX só, às vezes a gente conversa muito com só designers, né? E se a gente conseguir expandir esse conhecimento, conversar com outras pessoas de outros segmentos, a gente enriquece, né? Consegue transmitir esse conhecimento de UX para outras pessoas e enriquece também nosso diálogo, né? Nossa comunidade de UX. Acho que parabéns por esse trabalho que você vem fazendo aí na Pravaler, vocês todos aí da Pravaler, né? Vocês vêm fazendo. Continue com isso. A gente tem lá o Squad Talks, que a gente chama lá na Caixa. Hoje a gente estava lá, o Adriano também estava com a gente conversando sobre o auxílio emergencial, conversando com o pessoal das agências, conversando também sobre o auxílio emergencial, falando um pouco do projeto, contando essa história, esse desafio que foi. E o projeto não acabou aqui, pessoal. Então, assim, é um produto, ele está vivo ainda. Se vocês tiverem feedbacks para passar para a gente, por favor, fique à vontade. Tem aí meu contato, meu LinkedIn, me adiciona nas redes sociais aí e dá esse feedback para a gente. A gente está evoluindo o produto ainda junto com o Ministério da Cidadania. E estamos aqui tentando fazer o melhor para a população brasileira, tentar desenvolver novos produtos que sejam melhores, conseguindo, de fato, entregar valor para a população brasileira no meio digital. Isso aí, galera. Muito obrigado. Show de bola, não tem nem o que falar. Baita case, parabéns você, equipe. Transmita
isso para todo mundo, que é cara, sem sombra de dúvida, vocês foram fundamentais aí para ajudar a população brasileira a sair, minimizar o impacto desse cenário horrível que a gente está vivendo. Tá, então é isso. Agradecer a todo mundo, até a próxima. Obrigado, Juliano, obrigado, Adriana, obrigado a todo mundo que ficou até agora e até a próxima aí, galera. Valeu, Vitor, obrigado pelo convite, pessoal. Valeu, obrigado. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.